Música. Oratórios da Quaresma. As 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Artigo escrito por Thaís Salgado, publicado na edição de abril de 2022, da revista Serenarte. Narração: Érico Fã. Durante o tempo que Jesus ficou na cruz, aproximadamente por um período de 6 horas, ele proferiu 7 frases que ficaram para a eternidade e se tornaram objeto de reflexões. Principalmente na Semana Santa, afinal, a cruz, ao mesmo tempo que foi uma prática de tortura, também é símbolo da nossa salvação. Essa passagem de Jesus crucificado é uma inesgotável fonte de inspiração para todos os grandes artistas ao longo da história. Na música, as últimas palavras de Cristo na cruz inspiraram muitos oratórios. O oratório é um gênero musical que teve origem na Itália no período renascentista. O nome veio da Congregação do Oratório, uma sociedade de vida apostólica fundada em 1565 por São Filipe Neri, que proporcionava educação cristã para pessoas comuns do povo. Estruturalmente, o oratório é parecido com a ópera, contendo uma história recitada e cantada em coro, e na maioria das vezes, a temática é a música sacra. O primeiro oratório sobre as palavras de Jesus na cruz que se tem registro na história da música sacra foi composto em 1645 por Heinrich Schütz, que foi organista e maestro alemão, e um dos primeiros compositores alemães a se dedicar ao oratório, por inspiração da arte musical italiana. Sobre a história de Jesus, Heinrich Schütz compôs História da Ressurreição, História do Nascimento de Jesus Cristo Nosso Senhor, Oratório de Natal, e as 7 palavras de Jesus na cruz. A Paixão, ou as 7 palavras de Cristo pendurado na cruz, Passio sive septem verba, Christi in cruci pendentes. Composto em 1670 pelo também compositor alemão Augustin Pfleger, é um oratório menos conhecido, mas não menos importante. Afinal, Pfleger foi um mestre barroco do século XVII que incorporou em suas obras características de Heinrich Schütz e Giovanni Antonio Monteverdi, e também muito inspirou o compositor alemão Sebastian Bach. Joseph Haydn, compositor do período clássico que fez parte, ao lado de Wolfgang Amadeus Mozart e de Ludwig van Beethoven, do movimento chamado Classicismo Vienense, é o compositor do oratório mais célebre. As 7 últimas palavras do nosso Redentor na cruz, de Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Como uma meditação orquestral sobre as 7 últimas palavras de Cristo, o oratório de Haydn foi encomendado em 1786 para as festividades da Páscoa no Oratório de la Sancta Cueva, uma igreja subterrânea em Cádiz, Espanha. Na obra publicada pela editora Breitkopf e Härtel, em 1801, o próprio autor escreveu no prefácio a sua experiência. Era costume na Catedral de Cádiz produzir um oratório todos os anos durante a Quaresma. O efeito do desempenho não sendo um pouco aumentado pelas seguintes circunstâncias. As paredes, janelas e pilares da igreja estavam cobertos de pano preto, e apenas uma grande lâmpada pendurada no centro do telhado quebrava a escuridão solene. Ao meio-dia, as portas foram fechadas e a cerimônia começou. Após um breve serviço, o bispo subiu ao púlpito, pronunciou a primeira das 7 palavras, ou frases, e fez um discurso sobre ela. Isso acabou. Ele deixou o púlpito e caiu de joelhos diante do altar. O intervalo foi preenchido por música. O bispo então pronunciava da mesma maneira a segunda palavra, depois a terceira, e assim por diante, a orquestra seguindo a conclusão de cada discurso. Minha composição estava sujeita a essas condições, e não foi tarefa fácil compor 7 adágios de 10 minutos cada e suceder-se sem cansar os ouvintes. O maestro e compositor espanhol Francisco Javier García Ferrer também contribuiu para enriquecer a Semana Santa com o oratório As 7 Palavras de Cristo na Cruz, em 1787. García Ferrer foi coroinha da Catedral de Saragoça e continuou a sua formação na Itália. Assumiu o cargo de mestre de capela da Catedral da Sé, na cidade de Terni, na região da Úmbria.
Em 1756, assumiu o cargo de professor da Capela de Música de La Seu de Zaragoza, na Espanha. O oratório, As Sete Palavras de Cristo na Cruz e de Ferrer, não tinha um propósito litúrgico e sim devocional. O propósito era que fosse interpretado durante o Sermão das Sete Palavras. Entre os documentos musicais hispânicos que incluem textos, a obra de Garcia Ferrer é a que mais se destaca por ser uma obra contemporânea, posterior ao Oratório de Haydn, datada de 1787, seguindo uma estrutura musical muito semelhante. Introdução e 7 partes contendo palavras ou meditações. No século XIX, os compositores Christian Friedrich Hermann Huber, Savério Mercadante, Théodore Dubois, Adolphe Deslandres compuseram suas versões de oratório para as palavras de Jesus crucificado. Os oratórios são facilmente encontrados na internet. Para facilitar ainda mais, a Academia Serenarte criou uma playlist especial no seu canal do YouTube, chamada Oratórios da Quaresma. Você pode encontrar essa playlist na descrição deste vídeo. Antes de começarmos a explorar as frases de Jesus na cruz, gostaríamos de saber: você já conhecia algum dos oratórios que mencionamos aqui? Escreva seu comentário no vídeo. Sua opinião é muito importante para nós. Aproveitamos também para pedir que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro de todas as novidades e conteúdos que a Academia Serenarte disponibiliza para você. As frases de Jesus na cruz. Nos momentos finais que precedem a morte de Jesus, cada ocorrência indicou para o cumprimento das Escrituras, principalmente as últimas palavras ditas por Jesus na cruz, as quais possuem muita importância para todos nós. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Nesta frase, Jesus expressa seu profundo amor e pede ao Pai para que perdoe as pessoas que lhe fizeram mal, que não o reconheceram como o Messias, principalmente os judeus que eram o seu povo e receberam a promessa de sua vinda, mas pela incompreensão de interpretar as Escrituras, muitos até hoje ainda não o reconhecem como o Filho de Deus. Pedindo ao Pai que perdoasse seus malfeitores, Jesus nos ensina que o perdão conduz ao amor. O perdão é a cura para quem perdoa e para quem se sente perdoado. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em verdade, vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Um dos ladrões que foi crucificado ao lado de Jesus o reconheceu como o verdadeiro Messias e ali na cruz fez o pedido: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. O bom ladrão entendeu a natureza espiritual da vida quando Jesus o salvou e o aceitou para com ele estar no reino do Deus. Jesus, nesse momento em que atende o pedido feito, nos dá a lição de que devemos, além de perdoar, dar esperanças a quem está aflito. Mulher, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a tua mãe. João 19, 26-27. No momento em que Jesus disse isso para sua mãe, a Santíssima Maria, e a seu amado apóstolo João, que permaneceram junto da cruz, ele demonstra sua recomendação para as famílias: que amemos e cuidemos uns dos outros como um filho ama e cuida de sua mãe, e a mãe ama e cuida de seu filho. Tenho sede. João 19, 28. Muitos se perguntam: se Jesus é a água viva, como poderia sentir sede? Longe de ser um paradoxo, esse momento é sobre compaixão, um ensinamento que devemos sempre seguir. Em João 19, 28 está escrito: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Jesus assim demonstrou ter o controle do sofrimento humano, pois todos os homens sofrem. Dizendo sentir sede, ele deu oportunidade para que alguém pudesse lhe oferecer o que beber, conforme ensinamento no Evangelho de Mateus. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e foste-me ver.
Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequenino irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 35 a 36 e 40. Um gesto de bondade pode simbolizar o amor que Jesus nos ensina, e naquele momento da agonia de Jesus na cruz, o gesto de oferecer uma esponja molhada em vinagre representa a chance para alguém demonstrar a compaixão. Ele nos deu a lição do que está escrito em carta aos Gálatas 6:2. Levais as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Eli, Eli lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Para que possamos entender mais esse ensinamento, devemos nos atentar que Jesus proferiu essas palavras em hebraico, não nas línguas aramaico ou grego que a maioria falava naquela época. O Evangelho de Mateus confirma com a tradução. O idioma escolhido por Jesus nos mostra que, neste momento, ele estava orando o Salmo 22, escrito há pelo menos 1000 anos antes da morte de Cristo e que profetiza a paixão do justo. E exatamente nesse momento que Jesus proferiu essas palavras, o pecado da humanidade caiu sobre ele, fazendo-o sentir, como homem, o sofrimento de ser um pecador e ficar longe do Pai. Então, para que soubéssemos que o pecado nos afasta de Deus e o sofrimento eterno é estar longe do Pai, Jesus proferiu a oração do Salmo 22, que também nos ensina a clamar ao Pai. Mas vós, Senhor, não vos afasteis, sois o meu auxílio, apressai-vos a ajudar-me. Salmo 22:19. Pois tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Mateus 21:22. Tetelestai, está consumado. João 19:30. Tetelestai, em grego, é a expressão original utilizada para informar que uma dívida está paga, ou seja, está consumado. Também, quando um pai determinava a seu filho que realizasse uma tarefa, ao concluí-la, o filho dizia para o pai: Tetelestai. Na cruz, Jesus cumpriu a sua missão. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me confiaste para fazer. João 17:4. Ele havia pregado aos povos, dando-lhes provas de que era o Messias, ensinou sobre o reino dos céus e agora era chegada a hora de voltar para o Pai, tendo consumado a obra que o Pai havia lhe dado. Não somente isso, Jesus também pagou a nossa dívida limpando nossos pecados, conforme está escrito na carta aos Colossenses 2:14, cancelando a escrita de dívida cujas prescrições nos condenavam. Aboliu-a inteiramente, cravando-a na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa frase também é uma oração do Salmo 31:5. Nas vossas mãos entrego o meu espírito. Vós me resgatais, Senhor, Deus da verdade. Jesus estaria no céu juntamente com o Pai, e com essa última frase dita por Jesus na cruz, nos é mostrado que a morte é apenas uma passagem para a vida eterna, pois na casa do Pai existem muitas moradas e o próprio Jesus nos preparará um lugar. Essa é a promessa de Cristo, a nossa ressurreição, a vida eterna. Que a paz de Cristo esteja conosco. Feliz Páscoa! Agradecemos por assistir.